Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Os que estão em casa também, peguem a sua Bíblia. Vamos ler, aproveitamos para saudar a todos que também estão agora sintonizados na palavra. Atos capítulo 18. Depois disso, o quê? Tudo que passou lá na cidade de Atenas, lembram do Deus desconhecido? A pregação de Paulo. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo. Estava com a sua mulher, porque Cláudio havia decretado, isso o imperador Cláudio, havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, Paulo passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício o justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviram, creram e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para fazer mal. E ninguém te atacará para fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Que Deus aplique esta gloriosa palavra em nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque o livro de Atos são os atos do Senhor Espírito Santo através dos seus servos. Obrigado a Deus, porque ficaram registradas estas palavras, estas experiências, estas lições, estes ensinamentos. E nesta noite, Senhor, nos ajuntamos em torno da Tua palavra para declarar o nosso amor ao Senhor, a nossa dependência do Senhor, para reconhecermos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Ó Senhor Jesus, se compadece de cada um de nós e dá-nos, ó Deus, a porção, o alimento do céu. Em Teu nome, Senhor, é que nós oramos, confiados e agradecidos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, o capítulo 18 é o capítulo do encorajamento. O apóstolo Paulo vem numa sequência de acontecimentos, ele vem tomando bordoadas.
E no reino de Deus, muitas vezes Deus nos usa para alimentar pessoas. Todos nós podemos ajudar a alimentar, a fortalecer pessoas. Mas também nós precisamos ser alimentados, precisamos nos fortalecer. Por isso que sempre que é possível participar de um encontro, de um retiro, às vezes um retiro para as famílias do pastor, porque o pastor ou o líder em qualquer área que dá, que oferece, também precisa ser alimentado. E o nosso tema desta noite é encorajados. Encorajemos. Deus nos encoraja. Deus usa situações, e nesta noite nós vamos ver aqui várias situações que Deus usa, 4 situações que Deus usa para encorajar a Paulo no momento de desencorajamento, que Ele também usa conosco, muitas vezes. Já houve alguma vez que você se sentiu desencorajado, desencorajada em alguma área da vida? A gente diz que muitas pessoas vêm procurar ajuda, por exemplo, no casamento, na família, quando já não tem mais jeito, quando aquela pessoa já passou do tempo de procurar a ajuda, quando aquela pessoa já diz assim: eu cansei de investir na vida matrimonial, não vale mais a pena, cansei de dar murro em ponta de faca. As pessoas deveriam procurar ajuda, seja nesta área da família, ou na sua vida profissional, na sua vida estudantil. Quantas vezes a pessoa não busca a ajuda e depois vai se arrepender por não ter buscado o encorajamento a tempo. Por exemplo, numa noite como essa, o fato de você se esforçar, de você estar na igreja, é uma forma de estar buscando encorajamento. Você que esta hora poderia estar sintonizado em outras coisas e procura: olha, eu vou ouvir a palavra, eu vou prestar culto, porque ninguém deve assistir culto, quem assiste o culto é Deus. Eu e você devemos prestar culto, de tal forma que o prestar culto, sim, eu estou oferecendo a Deus, mas ao mesmo tempo eu também estou me abastecendo. Então eu quero pedir aos irmãos para nós pensarmos um pouquinho nesta trajetória de Paulo. Vamos pensar nestas 7 sessões da vida de Paulo, começando com a sua conversão, vai do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo se converte, Paulo passa aí, segundo estudos, praticamente 14 anos longe, lá na região de Tarso, e Deus está trabalhando com Saulo, neste período em que ele está, a igreja esqueceu dele. Logo em seguida, com a ajuda de Barnabé, Paulo volta, chega em Antioquia, e ali do capítulo 11, Deus começa usando Paulo como membro de igreja, mas alguém muito capaz, e essa pessoa vai se destacando, de tal maneira que no capítulo 13, é o Espírito Santo quem diz: separai-me a Barnabé e a Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. Então, ali, aqueles servos de Deus, poderíamos dizer assim, os melhores servos de Deus, foram chamados para sair, para fazer um trabalho distante. Essa é a primeira viagem missionária. Eles são chamados pelo Espírito Santo, comissionados, enviados pela igreja, e eles ali viajam, fundando muitas igrejas. A partir do capítulo 15,
temos a segunda viagem missionária, um outro empreendimento, inclusive voltando para visitar algumas daquelas igrejas. Capítulo 18, a terceira viagem missionária. Então aqui estamos no capítulo 18, nesta noite, é o nosso ponto aqui de concentração, quando começa esta viagem, esta terceira viagem missionária. Logo depois disso, ele será ali preso por um tempo, haverá um momento, e essa prisão demora muito, quase 2 anos de prisão. Depois a viagem para Roma, já nos capítulos 27 por aí, 27 e 28, quando no meio do caminho há um naufrágio, e finalmente o capítulo 28, finalzinho, quando Paulo tem o registro da sua vida, dos seus últimos anos de vida ali em Roma. Ele estava em Atenas, uma cidade importante da Grécia, e agora ele viaja por volta de 80 quilômetros e vai para Corinto. É interessante que, chegando em Corinto, que era uma espécie de capital da Acaia, ele encontra ali um casal, e esse casal muito importante em toda a história da Bíblia, o casal no início, Priscila e Áquila. E nós vamos ver que ao final da história, Priscila ajuda o seu marido, porque tem alguns casais que a esposa tem mais iniciativa, aparece mais, e o esposo, quando muito, fica ali no suporte, no apoio. Mas Priscila, uma mulher sábia, foi ajudando o seu marido, empurrando o marido, dando oportunidade ao marido, e no meio do caminho em diante deixa de ser Priscila e Áquila, e passa a ser Áquila e Priscila, a forma certa, o ideal. Tem muitas mulheres que naturalmente ela sai na frente, e se ela não sai à frente, ficam os dois sentados, parados, não fazem nada. E aí a mulher tem que ser sábia para dar sempre um passo atrás, esperar o marido e botar esse camarada na frente, para ele começar a subir o seu papel de sacerdote, o seu papel de liderança. Mas isso é para o final do capítulo. O fato, irmãos, é que havia um desencorajamento. O que aconteceu? Os irmãos vejam aí no capítulo 18, que quando Paulo chega ali, ele encontra este casal. Este casal está fugindo de Roma, porque o imperador chamado Cláudio, isso lá pelos anos 50 depois de Cristo, é o tempo deste imperador, um pouco para frente, um pouco para trás, os anos 50, existe essa perseguição aos do caminho, aos servos de Deus. E dentre os perseguidos e fugindo está este casal. Este casal tinha este ofício de fabricar tendas. Então, aonde eles chegavam, tinha gente que precisava de tenda, que naquele tempo não é como nós hoje, né, que temos aí as casas de concreto, de tijolo e assim por diante. A tenda era muito utilizada em muitos lugares, e aquele casal fazia exatamente estas tendas. E aí, então, Paulo chegando perto daqueles irmãos, é interessante que no início, Paulo se junta a eles e começa a trabalhar, por isso a expressão que os pastores usam, essa igreja não pode sustentar, ou é um trabalho missionário, um trabalho que está enfraquecido, ou começando, então o pastor vai fazer tendas. Isso é trabalhar secularmente e dá para a igreja o tempo que lhe é possível, ou às vezes divide o seu tempo e assim por diante. O fato é que em Corinto, Paulo começou dando tempo parcial. É interessante então que ele chega ali e começa também a trabalhar. Agora, apesar disso,
Versículo 4: debatia todos os sábados nas sinagogas e convencia os judeus. Então, por enquanto, Paulo só podia se dedicar à pregação do evangelho nos sábados, porque os outros dias ele tinha sua responsabilidade, precisava trabalhar para ajudar na casa onde eles estavam. Agora, que coisa maravilhosa, o que é que acontece a partir no versículo 5? Olha o versículo 5: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então Paulo chega, ele não tem sustento, ele chega naquela cidade que ainda não tem a igreja, ele começa fazendo tendas. Porém, chega logo depois os irmãos Timóteo e Silas, ou Silas e Timóteo. E esses dois irmãos vêm da Macedônia, vêm trazendo dinheiro das igrejas da Macedônia, das igrejas de Filipos, de Tessalônica, da própria igreja de Atenas, vem trazendo oferta, vem trazendo dinheiro, e a partir daí, ele se dedica integralmente ao ministério. Então, eu estou no ministério há 36 anos, como pastor, há 41 sendo mantido pela misericórdia de Deus, pelo povo de Deus. E quando falo isso, houveram momentos de grande tensão, de grande dificuldade, e me dispus em todo tempo a pagar o preço, quando foi preciso pagar o preço. Mas neste tempo, exercendo algumas funções na ordem, na associação e assim por diante, a gente orientando uma igreja e ao pastor, dizendo assim: olha, se você é pastor de 50 ovelhas, não pode querer ser sustentado com a lã de 500 ovelhas. Mas também, se você é pastor de 500 ovelhas, é injusto ser sustentado com a lã de apenas 50 ovelhas. E a gente diz para os pastores que estão começando: querido pastor, dar tempo parcial é uma atitude necessária quando necessário. Foi assim que Paulo fez quando houve a precisão. Logo que teve condição melhor, ele passou a se dedicar totalmente na pregação do evangelho. Bem, agora ele se dedicou a pregar, mas o que é que acontece? Mais uma vez, aquele grupo que apareceu lá nas outras cidades que apedrejaram, como no caso do capítulo 14, ele foi quase morto. De novo esse povo apareceu. Quem era esse povo? Eram os judeus, os fariseus, que criam, assim como Paulo cria antigamente, que os cristãos, ou seja, os do caminho, eram uma seita falsa, estavam falando de um Messias falso. Por isso eles perseguiam, assim como Paulo antigamente perseguia, aonde ele ia encontrava também perseguidores. Veja aí capítulo 18, verso 6. Mas quando eles se opuseram e proferiram ofensas, então Paulo sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja a vossa cabeça, estou inocente, a partir de agora vou para os gentios. O que é que acontece? Quando um servo de Deus fazia isso, significa: estou tirando a poeira deste lugar dos meus pés, eu estou indo embora, eu cansei, vocês não merecem. Paulo estava ali jogando a toalha, ele estava desmotivado, estava desencorajado. E é aqui nesse ponto que nós paramos para dizer o que foi que Deus fez para trazer encorajamento a Paulo naquele momento de desencorajamento.
Enquanto isso, você pense: eu estou vivendo, eu vivi, ou se porventura eu viver algum momento de desencorajamento, o que é que eu devo fazer? Quais são as lições que podemos tirar para nós? E como podemos nos maravilhar sabendo que Deus usa meios, coisas, pessoas para nos encorajar? Então eu convido vocês para nós pensarmos em primeiro momento em 4 formas que Deus usou para encorajar o apóstolo Paulo. Primeiro momento, Deus encorajou ao Paulo através de amigos. Paulo está numa viagem, e nesta viagem ele não vai para Corinto por acaso. Ele sabia que aqueles seus cooperadores estavam ali. E tem momentos na vida que estamos precisando de amigos. Quem está num campo missionário especialmente, receber uma ligação, receber uma carta, receber uma visita, é um presente de Deus. Por isso, se você tiver oportunidade, na sua oração, lembrar de alguém que está no campo missionário e ligar, e mandar uma mensagem, quem sabe uma oferta, quem sabe um presente. Me lembro quando chegamos na África, fomos visitar um casal missionário, e tínhamos levado para eles café. Meus irmãos, vocês sabem o que é uma pessoa chorar, sem se controlar, porque estava recebendo aquele café. De forma que Paulo ali estava sendo encorajado, ao chegar naquela cidade e ver aqueles irmãos. Quando Paulo mais tarde vai escrever uma carta para esta igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 2, 3, o texto vai dizer que Paulo, quando chegou em Corinto, estava com fraqueza, medo e com muito temor. Quando nós olhamos os acontecimentos da cidade anterior, quando olhamos o que foi que aconteceu lá na região de Tessalônica, Bereia e Atenas, irmãos, a coisa chegou à morte, a perseguição foi grande, ele estava estressado, desestimulado, e ali o fato de ter pessoas amigas, também estava sem condição financeira, trabalhando, mas como compra o material, e quem compra isso que eu estou vendendo? De forma que a primeira coisa que Deus usou foi amigos. Uma das atitudes erradas que tomou Elias quando estava depressivo foi ter largado o seu moço, largado o seu amigo, largado a companhia de uma pessoa. Vocês já pararam para perceber que quando a pessoa está assim, desmotivado, desanimado, está triste, o que é que a pessoa quer fazer? Quer ficar perto de todo mundo ou longe de todo mundo? Quer ficar o quê? Como? Longe, longe. De forma que o próprio Jesus já vai dizer, né, a importância de andar juntos e de, quando está junto, quando um cai o outro levanta, e assim por diante. O fato é que ali naquele momento, a chegada daqueles amigos
não apenas a questão de Priscila e Áquila, mas a chegada de Silas e Timóteo. Alegria não foi só porque eles trouxeram dinheiro, alegria porque também ali temos companhia, temos alguém para ir juntos. Coisa triste, irmãos, e já vivi muito isso, especialmente na inesquecível e terrível cidade Coração de Maria. Então, quando tinha alguém que dizia: eu vou junto, para passar aquele final de semana, aquilo era um bálsamo. E quando Deus trazia alguém dos convertidos, aí a bênção era muito maior. E é exatamente essa a segunda estratégia que Deus usa para animar a Paulo. Em primeiro lugar, ele usa a presença, trazer pessoas, trazer amigos, trazer amigas. Talvez você está triste, sem encorajamento, e você não pode fazer nada, mas você pode receber pessoas que Deus coloca em teu caminho, e às vezes até buscar pessoas que possam ser um consolo, que possam dar uma palavra. É uma dica: não fique sozinho, não fique sozinha. Fala aí agora, não para o irmão do lado, fala para si mesmo, para si mesma. Fala assim: olha, não fique sozinho, não fique sozinha. É para você mesmo, tá? Viu? Rosângela, não fique sozinha. A segunda estratégia que Deus usou e que Deus usa, que Deus usou no caso de Paulo ali, foi colocar novos convertidos no caminho. Paulo bateu o pé, tirou a poeira do pé, olha, estou fora. E aí primeiro Deus mandou amigos. Segundo lugar, Deus manda novos convertidos. Olha lá, versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício, justo, e a casa ficava perto da sinagoga. Paulo ali, com certeza: eu vou arrumar as minhas malas, eu estou seguindo o meu caminho. Aqui o povo não quer, aqui não adianta ficar. Mas o que é que acontece no versículo 8? Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios que, quando o ouviam, criam e eram batizados. Agora Deus manda um novo convertido. Esse não é um novo convertido qualquer, como se o padre da cidade se convertesse. E o padre da cidade tem relacionamento, tem conhecimento, e a palavra daquele padre ajuda os outros também a compreenderem, e a casa, a família dele se converte, a pessoas da igreja, no caso da sinagoga, começaram a se converter, e aí a coisa mudou. Repita comigo: a melhor maneira de nos ajudarmos é ajudar pessoas. A melhor maneira de nos ajudarmos é ajudar pessoas. Sabia disso, Daiane? A melhor maneira de nos ajudarmos, quando eu vou fazer visita, eu saio visitado. Quem gosta de fazer visita e quer se colocar à disposição, fala aqui com o pastor Milton. Tem aí os dias e os horários de pessoas para as saídas às ruas. Então leiam comigo
esse texto que está aí em nossa tela. Vamos juntos? Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Eu quero crer que esses coríntios e outros ouviam não só Paulo pregando, mas ouvia o próprio Crispo, e ouviu o que aconteceu. E aí outros também. Então, quando isso acontece, irmãos, o missionário ganha força, ganha ânimo. A palavra que ninguém queria ouvir, que já estava batida, agora ele ganha novo ânimo, novo entusiasmo. E exatamente estes momentos que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor, e usa as tuas estratégias para falar conosco. Mas será que isso resolveu, irmãos? Isso resolveu? Foi suficiente? Já está curado, irmã Aline? Acha que foi suficiente para Paulo estar totalmente restabelecido? Primeiro, Deus usou amigos. Amigos fazem bem, amigos é um bom remédio. Fazer amigos faz bem à saúde. Esses dias recebi o meu amigo, de quando eu tinha 16, eu tinha 17 e ele tinha 15. Hoje eu estou com 58, ele com 56. Hoje, praticamente 40 anos distantes, e tivemos oportunidade de passar aí, este final de semana passado juntos. Um grande amigo, pastor Adelson Augusto Brandão Santa Cruz. De fato, isso faz bem. Quantas histórias e quantas coisas e quantas informações, quanta troca de experiência. Primeiro, pessoas, amigas, depois mudança na vida, coisa que acontece, às vezes é no trabalho, às vezes é no casamento. Quanto casamento que já está para acabar, mas acontece alguma coisa. Por exemplo, está para acabar e aí apareceu uma gravidez. Está para acabar, apareceu o quê? Um neto, uma neta. Está para acabar e apareceu aí um fato novo. Mas isso ainda não foi suficiente, por isso Deus usou, eu diria, o indispensável. Terceiro lugar, deixa ainda pensando aqui, meus irmãos. Em terceiro lugar, Deus encorajou Paulo com a sua presença e palavra. Agora não são apenas pessoas amigas, agora não são fatos estimulantes, fatos bons, fatos alegres, fatos motivadores, encorajadores, mas agora é o próprio Deus quem vem. Podem ler comigo, versículos 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Agora o próprio Deus entrou em ação. Meus irmãos, eu fico maravilhado, porque no livro de Josué, só no capítulo 1, 3 vezes Deus repete para Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É interessante que a gente vai ver, depois dali, é Josué quem começa a encorajar o povo, porque encorajados, encorajamos. Quando estamos desmotivados, desencorajados, a gente não consegue encorajar. De tal forma que Deus se apresentou. Olha quantas vezes Deus se apresenta para Paulo. Lembra lá no barco,
no capítulo 27, 28 de Atos, quando o barco está para destruir, aparece Deus, né? O Senhor aparece para Paulo e diz: olha, não se desespere, porque eu vou entrar com providência. Nenhum dos tripulantes, nenhum dos passageiros vão morrer. Vou salvar todo mundo por amor a você. Também lá no capítulo 23 de Atos, verso 11, o Senhor se apresenta para Paulo e diz: olha, tenho ainda um trabalho para você. Meus amados irmãos, a presença de Deus que você pode encontrar com a oração. Quantas vezes a gente volta e se curva, se quebranta, e Deus fala com uma palavra, com um texto bíblico, e às vezes audível mesmo. Já contei para os irmãos, quando estava lá em Palmeiras, um lugarejo chamado Palmeiras. Eu ainda não tinha sido consagrado evangelista, mas tinha me disposto a sair evangelizando. Eu ia pelas fazendas. O meu tio, casado com a minha tia, hoje faz mais de 40 anos, foi alguém que se converteu nessa caminhada. Mas eu tinha chegado em certa casa, e lá tinha algumas pessoas das Testemunhas de Jeová. E meus irmãos, eu tomei uma surra. E eu tomei muitas surras. E quando eu tomava uma surra, eu ia para casa, e eu olhava, e eu lia, e eu aprendia, eu fazia pergunta, e voltava de novo. E tomei muitas surras. Mas chegou um sábado de manhã, que eu fui para esse lugarejo chamado Palmeiras, onde Deus tinha nos dado a bênção da salvação do irmão Gigil, que era um dono de muitas terras ali. E na fazenda dele, quando eu cheguei lá, tinha 4 adventistas do 7º dia. E quando eu cheguei na casa daqueles irmãos novos convertidos, lá estavam aqueles irmãos da adventista do 7º dia. E meus irmãos, mais uma vez o evangelista Genivaldo, mas tomei mais uma surra. Porque eles disseram para mim: olha aqui, maldito é quem não guarda a lei. Poxa. E foram mostrando pedaços de versículos. E meus irmãos, eu saí daquela fazenda e entrei pelo lugarejo chamado Palmeiras, de cabisbaixo, as lágrimas caindo. Do meu lado estava esse irmão que falei, que era um grande fazendeiro da região, irmão Gigil. Ele andando comigo, íamos para a casa dele, que ficava do outro lado do rio. E andando, e eu ali ia dizendo: Deus, eu não vou mais sair para pregar, porque eu vinha tendo crises, porque tal grupo disse: você não tem, a sua igreja não tem o Espírito Santo. Eu disse: Senhor, estou na igreja, esta aqui não tem o Espírito Santo, esta outra diz que não vou para o céu porque não tem a prática do lava-pé, esta outra está dizendo sobre o paraíso aqui mesmo, esta outra dizendo que tem que guardar o sábado, guardar a lei. Senhor, já que não tem nenhuma certa, porque se eu for para essa que tem o Espírito Santo, mas não guarda a lei, isso, irmãos, eu estou pensando naquele conflito, e eu dizendo: Senhor, eu estou desistindo, Senhor, eu vou desistir. E o irmão tentando inventar alguma conversa, eu nem vi o que ele estava dizendo, e eu naquela angústia, e no meio do caminho ouvi uma voz, a voz que me disse: eu cumpri para você não precisar cumprir. Irmãos, uma frase só, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu entendimento se abriu, a coragem voltou. Eu disse: irmão Gigil, maldito não é quem não guarda a lei. Foram eles, os fariseus, dizendo que Jesus era maldito porque não guardava a lei.
Não é Deus dizendo que é maldito quem não guarda a lei. Eram eles que estavam dizendo que Jesus era maldito porque não guardava a lei. E a palavra me veio, e eu na mesma hora: irmão Gigil, vamos voltar. Vamos, não, irmão Genivaldo, não vamos voltar, não precisa não. Vamos voltar. E tocamos para lá. Meus irmãos, agora eu estava com aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela palavra, mas foi uma palavra que aqueles camaradas não ficaram muito alegres. Mas jamais poderei me esquecer daquela experiência. E ali então, Deus me deu a graça de poder seguir em frente. E mais tarde fui consagrado evangelista da igreja quando tinha 17 anos de idade. O fato, meus irmãos, é que naquela noite especial, Deus aparece para Paulo e diz para Paulo o seguinte: olha, fala e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. Ânimo, coragem, você não está sozinho, eu conto com você. Quando estiver passando por uma angústia, passando por um desencorajamento, fique atento para ouvir a voz de Deus. Fique atento. Quando Deus te tirar, repita comigo: quando Deus me tirar, quero ouvir vocês. Quando Deus me tirar da minha zona de conforto, eu vou ficar atento ao que Deus tem a dizer. Jacó estava no caminho, e no caminho Jacó ouviu o Senhor. Na volta, Jacó de novo está agora no val do Jaboque, no lugar raso do rio chamado Jaboque. E ali Deus falou com Jacó, e Jacó se animou. Vamos ficar atentos a este Deus que usa pessoas amigas, que usa fatos novos, no caso de Paulo, novos convertidos, no caso do casamento, no caso da vida profissional e assim por diante. Deus vai usar fatos. Terceiro, o próprio Deus entra. E em quarto lugar, e a gente não gosta muito disso, mas Deus também usa dificuldades. Muitas vezes Deus usa dificuldades. Deus encorajou Paulo com dificuldades, através das dificuldades. O que é que acontece, irmãos? Tudo está maravilhoso, pessoas se convertem, Deus falou com Paulo, tem muita gente nessa cidade, mas o que acontece a partir do versículo 12 em diante, é que se levanta a turba, sendo Galho procônsul, esse Galho aqui, irmão de Sêneca, o grande sábio, procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. Então agora levanta-se a perseguição, a dificuldade. E como esse procônsul não deu crédito aos judeus, o que é que eles fizeram? Versículo 17: então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho não se importou com nenhuma destas coisas. Então o que é que acontece? E aí a gente pergunta: quem que é este tal Sóstenes? Quem que é este tal Sóstenes? Este era um outro chefe da sinagoga,
E quando a gente vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo faz uma saudação para aquela igreja, dizendo em nome dele e do irmão Sóstenes. Queremos crer que este chefe de sinagoga também se converteu a Cristo. Por causa disso, os judeus o pegaram para também espancar. Isso naturalmente trouxe tristeza ao coração de Paulo. Muitas vezes, irmãos, Deus permite que situações ruins aconteçam, tribulações. Pastor, já estou enfraquecido, desencorajado, ainda vai ter problema. Às vezes, irmãos, a gente ora mais quando tem problema. Às vezes, pessoas começam a orar mais quando nós estamos passando por problemas. E a maravilha dos problemas é quando são resolvidos, irmão Adelson, e que a gente vê a resolução e a gente pode glorificar ao Senhor. Queremos crer então que este Sóstenes, assim como Crispo, é um outro chefe de sinagoga, que também se converteu a Cristo. E assim, vai dizer o texto, capítulo 18, verso 18, que Paulo ainda ficou muitos dias ali, naquela cidade de Corinto. De tal forma, irmãos, que Deus, Ele usa as circunstâncias para que nós possamos buscar nele força, buscar nele resignação, lembrar que ele sofreu e foi até as últimas consequências e não desistiu. Eu quero passar aqui de algumas lições, queria compartilhar com os irmãos e ir para o momento final, quando destaco o capítulo 23, verso 11, peço que você dê uma ida lá, no 23, verso 11, é mais um momento quando Deus se apresenta para Saulo. Agora, já estamos bem longe daquele primeiro momento, veja só, capítulo 23, verso 11, na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: ser corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o des também em Roma. Veja, queridos irmãos, é mais uma vez o próprio Deus se apresentando para Saulo, para Paulo, para dizer a ele: ser corajoso. Quando Deus vê que de fato é necessário, Deus vai usar pessoas amigas, Deus vai usar fatos novos, Deus vai se apresentar diretamente, seja através de uma visão, de um sonho, de uma palavra, da própria Bíblia, de às vezes uma palavra de uma pessoa que vem como boca de Deus. Ele vai usar as circunstâncias. É muito bom saber que na caminhada da vida, o desencorajamento não é coisa estranha, existe, estamos sujeitos, mas é bom saber que temos um Deus que nos encoraja. E aqui nesse capítulo 23, o versículo de número 11, nós temos esta lição de Deus para todos nós. Deus encoraja seus servos, primeiro com a presença de Deus. Essa presença é encorajamento.
E se você está procurando a presença de Deus e não sabe como, lembre-se que nós temos o manual, a Bíblia Sagrada. Lembre-se que nós temos o canal de comunicação aberto, a oração. Lembre-se que nós temos uma pessoa, o Espírito Santo, que traduz as nossas orações. E não fique procurando Deus lá fora distante. Procure Deus pertinho. Procure Deus dentro de você. Segundo lugar, a providência de Deus é fonte de encorajamento. Quando nós olhamos Deus mandando aqueles seus servos vindo trazer uma palavra, trazer dinheiro, trazer notícias, são providências de Deus para nós. Isso nos dá, renova a nossa fé, isso nos dá esperança. Terceiro, esta presença de Deus, a piedade de Deus. Em que sentido a piedade de Deus? Deus está dizendo assim: olha, Paulo, assim como você deu testemunho de mim em tantos lugares, quer dizer, eu vi a tua dedicação, eu vi o teu trabalho que você já fez para mim não ficou esquecido. Ele conhece e reconhece os nossos acertos, assim como Ele conhece os nossos erros. E acima de tudo, essa presença de Deus nos encoraja, porque Ele mostra que o plano dEle não encerrou. Tinha muito povo lá em Corinto, capítulo 18. Eu continuo tendo muito povo aqui onde você está agora. Mas eu ainda tenho plano para que você compartilhe a minha palavra lá em Roma. Ou seja, Deus ainda não terminou o trabalho dele através de mim. Você pode dizer isso para si mesmo, para si mesma? Vamos lá? Deus ainda não terminou o trabalho dele através de mim. O que é que Deus ainda pode fazer através de mim? Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa usada pelo Senhor para a glória do Senhor. Que seja assim, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Amém? Amém.